prevenir eventos tromboembólicos, ela trouxe tamanho benefício que meta-análises com estudos que fizeram, estudos realizados com milhares de pacientes de várias faixas etárias e com muitos fatores de risco, com vários fatores de risco, mostrou que, de uma maneira geral, a anticoagulação oral reduz em mais de 45% o risco dos pacientes virem a desenvolver eventos tromboembólicos. Desta forma, as atuais diretrizes para terapia antitrombótica em pacientes com fibrilação atrial mostram com muita clareza, de maneira muito evidente, que pacientes acima de 60 anos com múltiplos fatores de risco têm indicação classe 1 para utilização de anticoagulação oral, mantendo sempre os tempos de normatização internacional entre 2 e 3. E essa anticoagulação, este benefício é tão maior se nós conseguirmos manter os pacientes com RNI entre 2 e 3 e, ao mesmo tempo, os pacientes forem mais idosos e com mais fatores de risco. Ou seja, os pacientes mais beneficiados são aqueles pacientes que têm idades mais avançadas e são aqueles pacientes com múltiplas comorbidades. Entretanto, cabe um comentário que esses pacientes são aqueles mais vulneráveis para o desenvolvimento de complicações hemorrágicas, que não são pequenas com o uso da varfarina. Para que se tenha uma ideia, estudos e revisões da literatura mostram uma média de complicações hemorrágicas com o uso de anticoagulantes orais algo entre 7% e 30%. Não são poucas essas complicações. E quando nós falamos de hemorragias maiores, hemorragias cerebrais, hemorragias que requerem transfusões, hemorragias que requerem intervenções cirúrgicas, nós temos aí algo por volta de 2, 2,5%, o que é muito se nós considerarmos que, por exemplo, para cada 1.000 pacientes tratados com anticoagulante oral, nós vamos ter aí 25 complicações maiores, sendo que, por vezes, essas complicações podem ser fatais. Nós temos que lembrar também que as complicações hemorrágicas decorrentes do tratamento com varfarina podem levar o paciente a um risco de por volta de 2% de desenvolver um acidente vascular cerebral hemorrágico. E quem são esses pacientes? Pacientes mais idosos, pacientes com antecedentes de sangramento e pacientes com outras comorbidades, ou seja, exatamente aqueles pacientes que têm um maior benefício da anticoagulação oral. Um outro ponto muito importante: quanto maior a idade do paciente, menor a dose que os pacientes necessitam de varfarina. E, por consequência, nós observamos que muitos pacientes idosos, onde se inicia a anticoagulação oral, esses pacientes têm o maior risco de virem a ter um alargamento muito grande do RNI, propiciando a complicações hemorrágicas. Para que se tenha uma ideia, um estudo muito elegante de um grupo na Alemanha mostrou que, se no indivíduo abaixo de 50 anos a média do uso da varfarina é por volta de 6 mg, no indivíduo acima de 70 anos, a dose usual para se conseguir fazer um bom controle é por volta de 3,5 mg. Ou seja, a terapêutica e a dose precisa ser ajustada para que se evite complicações hemorrágicas de um lado e de outro o paciente esteja protegido contra eventos tromboembólicos. Muito importante também lembrar que muitos desses pacientes utilizam outros medicamentos e o seu estado biológico, desnutrição, insuficiência cardíaca, a própria doença neoplásica, problemas renais, acabam levando muitas vezes esses indivíduos a terem metabolismos alterados de medicamentos e terem então uma interação medicamentosa com a varfarina desproporcional. Lembrar que muitos medicamentos interagem com a varfarina, dificultando muito o seu uso. Anti-inflamatórios, cimetidina e outros antiácidos, amiodarona, que é muito utilizado na prática cardiológica, antibióticos como azitromicina, cefalosporinas,
medicamentos antidiabéticos como sulfonilureia, e também lembrar que outros medicamentos acabam por reduzir o tempo da varfarina. Entre elas nós temos que chamar a atenção aqui dos diuréticos tiazídicos, dos barbitúricos, entre outros medicamentos. Este problema não é um problema nosso, é um problema universal. E hoje estudos mostram de maneira objetiva que muitos pacientes que vão para a anticoagulação oral, eles acabam não conseguindo fazer um ajuste adequado. Uma meta-análise da literatura de vários centros mostram que a chance de se conseguir uma boa anticoagulação oral não passa de 25%, 30% de pacientes que são devidamente acompanhados e pacientes que tomam a medicação corretamente. Por conta disto é que nós buscamos o desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento da prevenção de fenômenos tromboembólicos na fibrilação atrial.